E aí, galera, professor Guga na área. Vamos então ter uma aulinha de continuar nossas aulas de bioquímica. Nós estamos agora na parte de proteínas. É um assunto bem complexo, um assunto difícil. Eu vou tentar simplificar ao máximo, mas a gente também vai ter um outro momento só para tirar dúvidas. Vamos lá então. As proteínas, elas são formadas pelo chão, né, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Obviamente que algumas proteínas terão outros átomos, como por exemplo o átomo do enxofre ou algum outro tipo de átomo, devido à sua grande diversidade, né? As proteínas são muito diversas. As funções delas são também diversas. Nós temos função estrutural, que dá estrutura para os corpos, como por exemplo a proteína colágeno, é uma proteína que dá estrutura da nossa pele, estrutura também dos nossos ossos. Outra função que as proteínas têm é a função imunológica. Nosso sistema imunológico produz anticorpos. Os anticorpos, eles são proteínas, né? Se existe algo que mata um vírus, são os anticorpos produzidos pelo nosso corpo, que são proteínas. Outra função das proteínas é a função hormonal. A gente vai ver depois bem direitinho o que é um hormônio, mas existem hormônios no nosso corpo que são proteínas. Um exemplo que eu coloquei aqui é a insulina. As proteínas também têm função de catalisar reações, a gente chama elas de enzimas. Catalisar reações quer dizer acelerar uma reação. Por exemplo, quando você come um pão que é rico em amido, esse pão vai ser quebrado, o amido vai ser quebrado para formar glicose. Essa reação ela é acelerada por uma enzima, que é uma proteína. Outra função é a função contrátil, a função de contrair os músculos, contrair as células dos músculos. Né? Os nossos músculos eles se contraem e se estendem. Quem faz isso são as proteínas chamadas actina e miosina. As proteínas também têm função de transporte de substâncias no corpo. Por exemplo, a hemoglobina, que transporta oxigênio e que possui dentro dela um sal, um mineral, na verdade, chamado ferro. Função estrutural das proteínas, então. A queratina é uma proteína que tem uma função estrutural de formar o nosso cabelo, a nossa pele, as nossas unhas. Na verdade, a nossa pele é uma película de queratina que ajuda a gente a não perder água pela pele. E o nosso cabelo e nossas unhas têm uma concentração maior de queratina. Ela dá resistência, ela deixa, no caso, a nossa pele, né, impermeável, ela dá impermeabilidade. Veja que as escamas dos répteis é rica em queratina e que a pena e o bico das aves também é rica em queratina. Temos aqui uma imagem da pele de um jacaré e temos aqui então a pele humana e a unha humana, todas formadas por queratina. Outra função estrutural é o colágeno e elastina. Essas duas proteínas têm função de resistência e elasticidade. A elastina, como o próprio nome já diz, é uma proteína que dá elasticidade e o colágeno dá mais resistência. Essas duas proteínas estão presentes nos nossos ossos, nas nossas cartilagens e também na nossa pele. Vocês podem ver essa imagem aqui, ó. Nós temos aqui uma pele jovem, à esquerda, rica em colágeno e elastina. E aqui uma pele mais velha, que ela tem menos colágeno e menos elastina. Então ela não fica tão firme e ela vai formando esses dobramentos que são as rugas, as famosas rugas. Função de catalisar reações, que é uma propriedade das enzimas. As enzimas aceleram as reações sem se desgastar. Elas destroem e constroem moléculas e nunca se desgastam. Elas estão sempre ali prontas para uma próxima reação. Elas diminuem a energia de ativação. Esse é o grande segredo das enzimas. É diminuir a energia de ativação. Mas, professor, o que é energia de ativação? Bom, é a energia mínima para uma reação ocorrer. Nossa!
Melhorou muito. Vamos ver esse gráfico aqui para tentar entender. Então, a gente tem um gráfico de quantidade de energia necessária e aqui é a reação ocorrendo. Aqui nós temos um reagente. Vamos usar o mesmo exemplo do pão. O pão, formado por um polissacarídeo, que é um carboidrato, chamado amido, ele entrou na sua boca, ele necessitaria então de uma grande quantidade de energia, veja aqui, está nessa flecha preta, para ser quebrado o amido em glicose. Com a ajuda de uma enzima que a gente possui na nossa boca, que é a amilase salivar, ela vai diminuir essa energia de ativação, não vai precisar de tanta energia assim para quebrar o amido. Então, fazendo com que isso aconteça de forma mais rápida e gastando menos energia. Isso se chama catalisar uma reação. Desculpe. Aqui nós temos, então, um exemplo de uma enzima que vai quebrar a maltose. A maltose, a gente já viu, é um oligosacarídeo formado por 2 monossacarídeos, são carboidratos. No caso, a maltose é um carboidrato. A maltose ela é formada, então, por 2 moléculas de glicose. Veja, então, que a enzima vai conectar-se à maltose, ocasionando, então, a quebra da maltose em 2 moléculas de glicose. Veja que vai ter uma outra enzima que pode fazer o contrário, pode pegar essas 2 moléculas de glicose, conectá-las, formando, então, uma maltose. Quando uma enzima quebra alguma coisa, ela vai ter sempre no final o ase ou ise no final. No caso, quebra maltose, é chamado de maltase. Se é uma sacarase, o que será que ela quebra? Exatamente, uma sacarose. Então veja aqui, a sacarose é formada por uma glicose e uma frutose, vai se conectar aqui no sítio ativo da enzima, ocasionando então a quebra dessa ligação, formando uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Uma coisa que é muito importante saber é que as enzimas dependem da concentração do substrato. A concentração, por exemplo, quanto de amido você tem na boca vai determinar o quanto que vai ser quebrado. A temperatura do ambiente, ou seja, se esse amido que está na sua boca, esse pão, ele está congelado, ele vai demorar muito mais tempo para ser quebrado. E o pH também, o pH é a acidez do meio. A nossa boca tem um pH um pH neutro, não é nem ácido e nem básico, é neutro. Então é um pH ideal para as enzimas que existem na nossa boca. Função hormonal. Vamos então definir um hormônio. Hormônios são moléculas que influenciam outras moléculas e, consequentemente, vão influenciar órgãos, sistemas e o corpo todo. Então, um hormônio produzido na nossa hipófise, que é uma glândula que nós temos na nossa cabeça, liberado no nosso sangue e vai influenciar outras regiões do corpo, outras partes do corpo. Os hormônios podem ser de proteínas ou podem ser lipídicos, podem ser de lipídios. A gente vai ver depois lipídios com calma. Agora vamos focar nas proteínas. Duas proteínas com função hormonal são importantes: a insulina e o glucagon. Essas 2 proteínas, 2 hormônios, são produzidos no nosso pâncreas. E funciona da seguinte forma: a insulina liberada no sangue, ela faz com que a gente absorva o açúcar, a glicose do sangue. E o glucagon faz que libere a glicose no sangue. Então, quando a gente come, vamos voltar ao exemplo do pão. A gente come o pão, esse pão é feito de amido, o amido foi quebrado em glicose, a glicose entrou no sangue. O seu pâncreas vai liberar insulina para que essa glicose saia do sangue e seja guardada no fígado e nos músculos. Num determinado momento em que você não está comendo, você está ali, chamar assim, um jejum, você precisa liberar a glicose no sangue para ter energia para se movimentar. Então, o pâncreas libera o glucagon, que é um hormônio que vai fazer com que as células do corpo, no caso do fígado e dos músculos, libere glicose para o corpo ter energia. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos.
As proteínas são polímeros de aminoácidos. O que são polímeros? Polímeros são cadeias formadas por alguma coisa. Então, imagine aqui, ó, essa proteína aqui, que ela é um trem. E cada aminoácido é uma dessas bolinhas aqui que forma um vagão do trem. Então, as proteínas são formadas por vários aminoácidos. Né? Existem 20 tipos de aminoácidos essenciais para o corpo humano. Aqui eu coloquei o exemplo da alanina, da arginina, da glicina e da metionina. Os aminoácidos, eles são bem simples de identificá-los. Eles vão sempre possuir um carbono central, que é esse aqui que eu estou apontando, ligado a um grupo amina ou amino, que é um grupo que tem um nitrogênio. O carbono também vai estar ligado a um grupo ácido, que é o grupo carboxila, que é esse aqui. E vai estar ligado também a um grupo radical. O radical é o que diferencia um aminoácido do outro. Então vamos ver, por exemplo, aqui, ó, carbono central em azul, grupo amino em verde e grupo ácido em vermelho. E aí o radical está aqui, identificando que esse é o aminoácido metionina. Poucos aminoácidos formam um peptídeo. Vários aminoácidos vão formar uma proteína. Veja que a hemoglobina, que transporta oxigênio, possui 574 aminoácidos. Já a queratina, aquela que tem uma função estrutural, ela vai ter 20 aminoácidos. As proteínas podem ser classificadas de acordo com o número de aminoácidos, né, dependendo do número, como a gente viu ali. Podem também ser classificadas pela sequência desses aminoácidos, diferente sequência vai diferenciar uma proteína de outra, e os tipos de aminoácidos que tem ali. E as proteínas, elas podem estar dispostas no ambiente ou no corpo humano de diferentes formas, que a gente chama de estruturas. Existe a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A gente vai ver cada uma delas agora. A estrutura primária é só a sequência dos aminoácidos unidos em uma ligação. A gente chama de ligações peptídicas, o que liga um aminoácido por outro. Então, veja aqui, ó, é como o trem que eu falei antes, o trem e seus vagões. Então, é a sequência de aminoácidos forma uma estrutura primária de uma proteína. Agora, quando esses aminoácidos eles começam a fazer interações entre si, essa cadeia, esse polímero, começa a sofrer dobras e enrolamentos. Essas dobras e enrolamentos a gente chama de estrutura secundária da proteína. Os cabelos enrolados, eles possuem então a queratina, as proteínas que formam o cabelo, nessa estrutura secundária. E quando você usa uma chapinha, que aí você bota a chapa quente no cabelo, você acaba quebrando essas interações, fazendo com que ela perca a sua estrutura secundária, as proteínas percam essa estrutura, ficando então com o cabelo liso. Olha que legal. A estrutura terciária, então, já está ocorrendo um monte de reações, interações entre os aminoácidos. Então, nós temos as pontes de hidrogênio acontecendo, nós temos interações de Van der Waals, nós temos ligações iônicas, pontes de sulfeto, ou seja, então são várias, um aminoácido que está aqui, ele está interagindo com outro aqui, ele gera essa dobra. Então vão gerando várias dobras que vai dando uma estrutura tridimensional, como coloquei aqui, ó, 3D, uma estrutura tridimensional para a proteína. Então a estrutura terciária tem uma forma tridimensional. E a quaternária, então são mais de uma cadeia polipeptídica de estrutura terciária. Então nós temos aqui estruturas, no caso dessa imagem, são 4 estruturas terciárias, né, tridimensionais, que vão formar uma única proteína de estrutura quaternária, que no caso aqui é a hemoglobina. Veja que nós temos o ferro aqui ligado. Resumindo aqui, estrutura primária é a sequência de aminoácidos. Estrutura secundária, algumas pequenas interações entre os aminoácidos, formando dobras e enrolamentos na estrutura. Quando existem várias interações acontecendo, a proteína já possui uma estrutura
mais tridimensional, chamada de estrutura terciária. E aí várias estruturas terciárias agindo juntas vão formar uma estrutura quaternária. Desnaturação. Desnaturação é quando uma mudança no meio ambiente acaba quebrando as interações, modificando o formato dessa proteína. Um exemplo muito legal é a clara do ovo. A clara do ovo, ela é líquida e ela é transparente. Então, devido ao calor, ela vai desnaturando e vai mudando, então, a sua densidade e a sua cor. Ela passa a ficar mais sólida e fica branca. Isso é desnaturar uma proteína. Para finalizar, então, a nossa aula, a gente vai ver esse problema que algumas pessoas acabam nascendo, que é a anemia falciforme. Então, por um erro genético no DNA da pessoa, um erro no DNA, quando formar a hemoglobina, vai ter uma troca de aminoácidos. Essa troca de um aminoácido, o glutamato é substituído pela valina. Isso faz com que a hemoglobina mude, a proteína a hemoglobina mude o formato dela, ela muda toda a conformação dela. E como ela está dentro da hemácia, que é essa célula, nossa célula sanguínea, a nossa hemácia vai mudar o formato dela, ficando num formato de foice, fazendo então com que a pessoa tenha dificuldade de respirar, porque dificulta o transporte de oxigênio, e também essa hemácia em formato de foice, ela dificulta a passagem do sangue, fazendo então que a pessoa tenha canseira e indisposição. Bom, meus queridos, por hoje é isso. É um assunto bem complexo, mas nós teremos um outro momento para a gente tirar as dúvidas se vocês tiverem, ok? Tchau!